noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo, sou frequentador e trabalhador da Casa Mensageiros do Bem e hoje estou aqui com vocês para realizar mais uma palestra. Lembrando que as atividades presenciais da nossa casa, todas as atividades ainda estão canceladas, elas não estão acontecendo devido ao problema que estamos enfrentando no momento. Portanto, a nossa palestra ela continua sendo feita de modo online, todas as segundas-feiras, no mesmo horário de sempre, com início às 8 horas da noite. Lembrando também sempre de colocar água frutificada e reforçando que após o término da nossa palestra acontecerá normalmente a irradiação, pois os nossos irmãos, nossos amigos espirituais, eles não param de trabalhar, muito bem pelo contrário, nesse momento que nós estamos enfrentando, o trabalho deles é dobrado. Então, para aqueles irmãos que têm os nomes colocados no caderno de irradiação, a irradiação estará sendo feita normalmente após o término da nossa palestra. Lembrando que os grupos de estudo também eles continuam sendo feitos, continuam sendo realizados normalmente, junto aos grupos de terça, quarta e quinta-feira, de modo online, mantendo os horários já estabelecidos entre as 8 e as 9 horas da noite. Neste momento, gostaria que todos fechassem os seus olhos, elevassem o pensamento ao nosso Pai, ao plano superior, e agradecer aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, acima de tudo ao nosso anjo da guarda, que diariamente está ao nosso lado, caminhando conosco, nos orientando. Pedimos também que a espiritualidade derrame sobre cada um de nós, sobre o nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, uma luz salutar, uma energia de paz, uma energia de amor, de equilíbrio, de serenidade, para que tenhamos condições de seguir no caminho orientado pelo nosso Pai, praticando sempre a caridade. Acima de tudo, neste momento que tanto precisa, com tantos irmãos que necessitam. Então agradecemos mais uma vez a espiritualidade pelo amparo e pelo nosso direcionamento diário. Que assim seja. Então, meus amigos, o tema da palestra de hoje ele foi escolhido com base no sentimento que ele está muito aflorado nas últimas semanas, diante de tudo isso que vem acontecendo, de tudo isso que nós viemos enfrentando. O tema é a caridade, o verdadeiro sentido da palavra. Para isso, fui buscar entender um pouquinho melhor qual é a origem da palavra caridade. E caridade ela vem do termo do latim caritas, que ele quer dizer afeto e amor. Ou seja, é um sentimento. Então a gente pode entender, e a gente pode compreender que a caridade ela pode ser entendida como um sentimento, o sentimento de afeto, o sentimento de amor, ou também uma ação de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. Através de um ato que nos traz sentimento, amor, nós não buscamos nada disso em troca. Tá? A palavra caridade, esse termo caridade, ele é um dos mais importantes pilares do Espiritismo. Todas as obras que nós formos estudar, as obras básicas, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todas as obras elas vão trazer algo voltado à caridade e o quão importante ela é para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. Alguma dos pilares do Espiritismo em que ele está norteado, voltado com a caridade, é o amor incondicional, a fé e a esperança, a prática do bem, que é o nosso dia a dia, o que a gente precisa buscar sempre, a prática do bem, a prática da caridade, a prática do perdão. Lá no final nós vamos entender que praticar a caridade ele também está diretamente relacionado com a prática do perdão, algo que é extremamente difícil ainda, que a gente encontra muita resistência nos dias atuais, muita resistência de algumas pessoas, isso devido ao egoísmo, devido a alguns outros sentimentos, mas que nos distancia dessa nossa evolução moral e espiritual. A evolução moral, que é a nossa
forma íntima, diária, nessa nossa prática de buscar e entender melhor quem nós somos, né? Quais os nossos defeitos que nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar assim, o que eu preciso mudar? Isso é a nossa reforma íntima, né? E a prática da caridade. Diria que esses são os principais, né, os principais pilares do Espiritismo. E a palavra caridade, quando a gente começa a olhar para as obras, para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz o seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, ele nos traz o seguinte trecho: não basta uma virtude passiva, ou seja, você estar passivo num estado de inércia, é preciso uma virtude ativa, ou seja, você estar ativo, estar em ação constante. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade, ou seja, para você fazer o bem é preciso ter a ação da vontade, né, daquele real sentimento. E para fazer o mal, não. Para fazer o mal basta apenas você não fazer nada, você ficar inerte, né, e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Passagem 15 do Livro dos Espíritos. Passagem 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E buscando o Evangelho ainda, nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 15, ele nos traz o seguinte, né, a necessidade da caridade segundo São Paulo. A questão 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar todos os pobres, e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. Questão, capítulo 15, nosso livro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas do nosso querido Allan Kardec. Ou seja, de nada adianta nossa passagem, a nossa evolução aqui, se nós não praticarmos a caridade. Não entendermos que a questão da caridade é uma maneira de aceleração da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. Afinal de contas, nós não viemos aqui para essa passagem por nada. Eu sempre digo, nós estamos aqui porque nós pedimos para vir. Nós estamos passando por esses problemas porque nós concordamos em passar por esses problemas, inclusive com o atual cenário que a gente está enfrentando. Quem diria que esse ano nós estaríamos passando por tudo isso? Algo que para nós era algo muito distante, algo visto em livros, algo visto somente em filmes de ficção, e que hoje é a nossa realidade. Mas isso tudo faz parte da nosso desenvolvimento, da regeneração. Para quem já estudou o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele nos traz a evolução dos mundos, e nós estamos nessa passagem. E diante de tudo isso, nós estamos vendo várias movimentações, as pessoas se unindo mais em prol da prática da caridade, em prol de ajudar o próximo. De nada adianta adquirirmos bens materiais se nós não tivermos o sentimento e a preocupação de compartilharmos eles. De nessa hora praticar a doação, de nessa hora auxiliar as pessoas que precisam. A caridade ela pode se fazer de diversas maneiras. Primeiro, por pensamento, através de pensamentos positivos, através de palavras, dando os conselhos, auxílio para as pessoas que precisam, e através dos atos, aí sim, aquele ato de doação, de pegar o que eu tenho de mais bem precioso, assim diria nosso querido Jesus, e doar para os nossos próximos. Essa é uma prática da caridade através de ato. Saibamos pensar bem. Isso é uma palavra de Chico, tá? Uma passagem de Chico, Jesus no Lar, tá? No livro Jesus no Lar. Chico dizia o seguinte nesse livro:
saibamos pensar bem para que as nossas palavras sejam sãs e possam ser transformadas em atos puros de bondade na sociedade. Ou seja, essa é uma maneira de a gente praticar a caridade através de pensamento, através de palavras e através de atos. Saibamos pensar bem para que as nossas palavras sejam e possam ser transformadas em atos puros de bondade para a sociedade. Como praticamos a caridade através de pensamentos? Para praticar a caridade temos que primeiro sentir para depois agir. Entender realmente dentro de nós o quão glorioso e o quão grande é esse sentimento. Cultivando pensamentos nobres, cultivando pensamentos positivos e sentimentos altruístas. Dessa forma, nós vamos exercer esse sentimento divino em nossos espíritos, podendo evoluir. E o que é ter um sentimento altruísta? O que é ser um ser altruísta? É ser que se dedica aos outros. É um ser solidário, aquela pessoa que tira um pouco do tempo dela para auxiliar os mais necessitados, podendo ser até os entes queridos, as próprias pessoas que estão dentro do nosso lar, da nossa própria casa. É uma atitude altruísta, ela consiste em um comportamento que ajuda aos amigos, a companheiros que se encontram em necessidade. É um sentimento de intensa humildade. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 15. Tá? Intensa humildade. Novamente, lá atrás eu comentei com vocês que a caridade ela está diretamente relacionada ao perdão. Como nós somos humildes, nós conseguimos praticar a caridade. E através de pensamentos? De que maneira nós podemos praticar a caridade através de pensamentos? Tendo pensamentos puros, pensamentos positivos, alegres, nobres, não nos deixarmos levar pelo sentimento, pela raiva, pela angústia dos outros, ou pelas informações que nós recebemos. Hoje, quando nós ligamos a televisão, 80% são notícias ruins. Precisamos filtrar demais para receber realmente aquelas informações que elas têm um fundo de verdade, um cunho de verdade, e que nos traz algo para reflexão e para o nosso próprio bem. Tá? Então são maneiras de nós praticarmos a caridade. Porque quando eu tenho pensamentos bons, quando eu tenho pensamentos puros, alegres, nobres, a minha energia ela vai estar boa. Então automaticamente essa energia ela vai contagiar as pessoas que me rodeiam e são energias que a gente transmite para o universo. Estou transmitindo energias de positividade, de alegria, de nobreza. São maneiras de nós mantermos o equilíbrio também. De que maneira nós podemos praticar a caridade através de palavras? Esse é o nosso dia a dia, algo muito difícil que a gente precisa de controlar, Muitas vezes aquilo que a gente pensa não precisa realmente ser falado. Mas se nós olharmos ali para trás, através dos nossos pensamentos, pensar coisas boas, nos também fazem falar coisas boas. É uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo, uma palavra positiva, uma palavra de amor. É enxergar aquele nosso colega de trabalho, aquela pessoa que convive com nós e a gente vê que ela não está bem, perguntar por que tem algo acontecendo, sentar com ela, ouvir. Nosso Pai, nosso Jesus, ele praticava muito isso, ele ouvia muitas das pessoas. No final ele fazia suas passagens, mas é você ouvir e dar uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo. Demonstrar para essa pessoa muitas vezes o que ela não está enxergando, o que ela não está conseguindo ver. Muitas vezes o próprio amor que ela não está sentindo. Porque dependendo do sentimento, dependendo da vibração energética que essa pessoa se encontra, ela não consegue ter acesso ou enxergar as coisas mais básicas, como por exemplo o amor próprio. E aí é uma maneira de nós praticarmos a caridade com essa pessoa. E através de atos, como nós praticamos a caridade através de atos, aí é a parte mais fácil que a gente tem de mais comum no nosso seio, que é o trabalho voluntário, doação de roupas e alimento, doação de sangue, fazer
aquilo para os outros que gostaríamos que nos fizessem, né? Que a gente recebesse em troca também. A esmola também ela é uma forma de praticar a caridade, mas depende muito do sentimento dela. Inclusive isso traz um livro dos Espíritos, se a esmola é uma prática de caridade, e ele traz lá a questão de depende muito do sentimento com que você dá essa esmola. A esmola com caridade são doações feitas com amor, né, em busca de melhorar a situação daquela outra pessoa. Um sentimento de benevolência, quando alguém vem estender a mão, você estender o outro, você ajudar aquela pessoa. E não simplesmente se desfazer de algo no sentido de que eu vou doar roupas, então eu preciso limpar o meu armário, né, fazer a minha faxina para passar isso para frente. Ok, você está passando, né, essa roupa, esse material para uma outra pessoa. Mas se você tiver realmente aquele sentimento de que eu quero ajudar a outra pessoa, né, eu não quero acumular essas coisas materiais, eu sei que outras pessoas estão necessitadas, com certeza o sentimento é outro. E o Livro dos Espíritos, ele nos traz isso, tá? Questão 888. A pergunta é a seguinte, foi feita para os Espíritos. Que pensar da esmola? E a resposta foi: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Reprovais a esmola? É uma outra pergunta. E a resposta é não. Não é a esmola que é reprovável, frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem que compreende a caridade, segundo nosso Pai Jesus, se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, ela está mais no gesto do que no fato. Ou seja, que bom seria, né, se todos nós, ao enxergar uma pessoa necessitada, que nós fôssemos lá estender a mão, que não precisasse que essa pessoa se rebaixasse, né, e viesse nos pedir algo. Se todos nós entendemos, procurarmos praticar a caridade, isso na verdade não precisaria ocorrer. Ou seja, resumindo, a esmola sim é uma prática de caridade, mas muito depende do real sentimento, do nosso sentimento ao qual nós estamos aplicando. Falar de caridade, particularmente me remete a uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, que é a nossa querida irmã Dulce. Ela dizia assim: as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Essa foi uma das famosas frases da nossa querida irmã Dulce. Ela morou em Salvador, desencarnou em 1992, foi conhecida e reconhecida até hoje, né, como Anjo da Bahia. Foi indicada inclusive para o Prêmio Nobel da Paz e foi beatificada em 2011. Ela teve praticamente ao longo aí da sua jornada 50 anos de total dedicação e ajuda aos necessitados, desde jovens, né, desde pequena ela abria a casa dos seus pais com enfermos e doentes. Imagine nós hoje em dia, né, nossos filhos aí com 15, 16, 17 anos, abrindo a nossa casa para receber pessoas adoecidas. Ela ajudou a criar várias instituições, nossa querida irmã Dulce. A mais conhecida foi o Hospital Santo Antônio, onde hoje, atualmente, ela atende aí mais de 16 mil pessoas todos os anos. Uma das pessoas mais influentes no mundo, né? Seu nome é sempre atribuído à caridade e ao amor ao próximo. Ela dizia o seguinte, que a caridade é amar o próximo como a si mesmo, e muitas vezes amar muito mais o próximo. Ou seja, a partir do momento que nós amarmos muito mais o próximo, nós estaremos mais próximos, né, da prática da caridade. E ela falava que miséria é falta de amor ao próximo. A caridade, de acordo com Kardec,
ele diz que ninguém há de que no pleno gozo de suas faculdades, ou seja, né, em suas faculdades de sã consciência, que não possa praticar um serviço qualquer, que não possa prodigalizar, ou seja, oferecer um consolo, minorar no sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, ou seja, ninguém que não esteja em sã consciência não pode, não consegue praticar a caridade. Basta querer, basta ter esse sentimento aflorado, entender a necessidade e a grande importância disso. E como realmente podemos ser caridosos no nosso dia a dia? Como nós podemos colocar isso em prática? Vibrando, orando diariamente em favor dos enfermos, em favor daquelas pessoas oprimidas. Esse, inclusive, é um dos nossos trabalhos de irradiação, que acaba acontecendo depois da nossa palestra, onde nós irradiamos aos nossos entes queridos energias salutares, energias de paz. A gente pode praticar a caridade usando o nosso valioso tempo também. O que hoje mais tem de valioso na nossa vida? Sem dúvida nenhuma é o tempo. O tempo ele passa e ele não volta mais. Nós não conseguimos voltar atrás e recuperar esse tempo vivido. Para quem também já praticou, já estudou o Livro dos Espíritos, vai entender que nós participamos de um fluido, nós temos um fluido dentro de nós, a nossa energia, e ela vai baixando, igual um celular ali, ela vai, cada vez a energia vai baixando, que é o nosso fluido vital, até o momento que esse fluido ele deixa de existir, onde nós desencarnamos. Então esse tempo que passou ele não volta mais. Essa doação do nosso tempo, seja em qualquer esfera for, de qualquer maneira que for numa casa espírita, for numa igreja, for num lar, visitar idosos, de qualquer maneira, a doação desse tempo é uma das maneiras mais sublimes de praticar a caridade. Motivar e estipular boas causas junto à nossa sociedade. Esse deveria ser um dos nossos deveres. Praticar e entender a importância disso e estar sempre participativo. E a pergunta é, por que nós não praticamos a caridade? Por que não é tão difícil ainda, Apesar de que agora, nesse momento que nós encontramos, nós enfrentamos, a gente está vendo que o nível da caridade, esse sentimento, ele aflorou demais nas pessoas. As pessoas entenderam que o mundo deu uma parada. Ele precisou dar uma desacelerada em tudo aquilo que a gente vinha vivendo. As pessoas entenderam que estender o braço, a mão ao próximo é necessário. Mas mesmo assim ele continua sendo difícil no nosso dia, no nosso ritmo de vida, trabalho. Temos que equilibrar entre trabalho, casa, família. E a pergunta é, por que é tão difícil praticarmos a caridade? E Chico nos traz a resposta. Ele traz o seguinte: porque esse tipo de caridade não transpõe as fronteiras do nosso mundo interior, não transparece, não chama atenção e nem provoca glorificações no mundo terreno. Por isso é tão difícil. A caridade ela também pode ser praticada de forma moral. Ela consiste em suportarem umas às outras as criaturas, ou seja, aos nossos irmãos, aos nossos entes queridos, muitas vezes nossos próprios familiares, sabendo se calar em alguns momentos, se fazer de surdo quando for escarnecido ou zombado, não dando importância quando formos humilhados por alguém que erroneamente se achou superior. Para nós, a caridade moral é uma das mais difíceis de nos colocar em prática, por isso a importância da nossa reforma íntima, mas é sem dúvida nenhuma que mais nos aproxima de Deus, do nosso Pai, da nossa evolução. E todos podem praticá-la, independente, nada custa, não precisa ser rico, tanto pobre como rico pode colocar em prática a caridade moral. Basta querer. E qual é a questão, qual é a pergunta que o Livro dos Espíritos nos faz, que lá remeteu o início da nossa palestra, que a pergunta era: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E o Livro dos Espíritos nos traz isso na questão 886. A pergunta para os Espíritos foi: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos. De volta. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, entendemos as dificuldades, entendemos que as pessoas são diferentes
né? E perdão das ofensas. Lembra que lá atrás eu comentei do perdão? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não está restrita, né, às doações materiais, mas sim à caridade moral. O que quer dizer essa palavra indulgência, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é a característica de quem é indulgente, ou seja, de quem tem a facilidade em perdoar os erros cometidos por outras pessoas. Aquela pessoa é uma qualidade, né, das pessoas que é bastante louvável, pois ela representa a bondade, a capacidade de ser tolerante perante as ações ou particularidade de outras pessoas. É você ter humildade de reconhecer que as pessoas elas são diferentes, né? Graças a Deus. Imagina se todos nós fôssemos iguais, né? Muitas vezes nem eu mesmo me tolero, né? Imagina se todos fossem iguais. Então, ser indulgente é entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas são, acima de tudo, imperfeitas, inclusive nós mesmos, né? Inclusive os nós. Então nós precisamos pensar diariamente, colocar em prática a reflexão e entender que nós somos seres imperfeitos e é por isso que nós estamos aqui de passagem, é por isso que nós estamos aqui nessa encarnação todos juntos, porque nós somos imperfeitos. Porque se nós estivéssemos num grau de elevação, de perfeição espiritual, não estaríamos aqui nesse planeta Terra. Não estaríamos aqui nesse momento, passando por tantas provas, por tantas expiações. Nós estamos aqui porque nós somos imperfeitos, porque nós erramos. Tá? E acima de tudo, nós precisamos entender isso. E olhar para dentro de nós a importância, enxergar isso quanto importante, buscar quais são as nossas imperfeições para sermos seres melhores, para buscarmos a melhoria de nós mesmos. Se nós tivermos esse entendimento e colocar em prática a indulgência para com o próximo, com certeza tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil no nosso entendimento. Tá? A prática diária da caridade, ela busca não julgar ou rotular as pessoas. Ela busca permanecer em silêncio, ao invés de confrontar ideais, aceitar as indiferenças, né? Estamos todos em evolução novamente. Ter paciência e praticar o perdão. E novamente, praticar a indulgência, conforme, né, a passagem aqui do nosso Livro dos Espíritos. A caridade é muito mais do que uma ação, é uma virtude que se conquista com a prática diária. Ou seja, nós precisamos praticar diariamente, né, para que aquilo fique dentro de nós como um sentimento, como uma ação normal do nosso dia a dia. Então ela é muito mais que uma ação, ela é uma necessidade de a gente colocar, né, uma virtude de colocar isso no nosso do dia a dia, colocar isso impregnado nas nossas ações. E a verdadeira caridade não é algo que se doa, mas que se adquire. A partir do momento que você entender isso, você vai adquirir essa ciência do quão ser caridoso é importante. E que ela acaba se tornando parte de nós mesmos. Acaba se tornando parte, né, do nosso mindset, acaba se tornando parte de nós, incrustando dentro do nosso espírito e nos levando, né, para as próximas ações e reflexões. É algo que a gente vai adquirir juntamente com a prática do perdão, com a prática do amor incondicional, com a prática da caridade. Isso vai levar, nosso espírito vai levar isso junto para as próximas encarnações. E assim a gente sobe mais um degrauzinho na nossa evolução espiritual, que é o que a gente veio aqui buscar nessa passagem, né? E quando a virtude da caridade se realiza, né, quando a gente colocar em prática no nosso coração, naturalmente nós nunca mais seremos os mesmos. Nós seremos uma pessoa diferente, né? Aquela questão, né? Um homem velho para um homem novo, ou seja, eu preciso desaprender para aprender. Quando nós aprendemos e quando nós colocamos em prática coisas novas, nós não esquecemos mais, isso ficará
permanente conosco. Então, pessoal, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão de tudo que a gente conversou hoje, para que cada um reflita o quão importante é a caridade, seja ela através de pensamento, seja ela através de palavras, seja ela através de atos, né, de doações, ou seja ela através da caridade moral. Nesse atual momento que nós estamos enfrentando, essa pandemia toda, se faz mais necessário do que nunca praticarmos essas 4 escalas da caridade. Então observem ao redor, né? Se você ainda não coloca isso em prática, observe ao seu redor, na sua sociedade, no seu bairro, o que pode ser feito, ou se já está fazendo algo. É muito difícil iniciar um movimento do zero. Muitas pessoas não sabem para quem recorrer, mas quem que eu vou ajudar, como eu faço para ajudar? Observe, muitas ações já estão sendo feitas. Tá? E procure participar dessas ações. Procure colocar isso no teu dia a dia, passar esse ensinamento para os seus filhos, para os pais, né? Para a família, porque é um sentimento, é um momento que nós precisamos colocar isso em prática. Muitas pessoas estão precisando, muitas pessoas infelizmente estão perdendo seu emprego, né? Muitas pessoas estão perdendo a sua renda, então nós precisamos colocar em prática também essa caridade, doar o que nós podemos e o que nós temos de melhor ao nosso próximo. Né? Então, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui presentes e reforço sobre a importância de colocar a caridade em prática. Que cada um de nós, ao deitarmos hoje, quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, que possamos fazer uma reflexão e pensar de que maneira podemos auxiliar mais o próximo, aquelas pessoas que tanto necessitam de ajuda no dia a dia. Aproveito para solicitar que fechem seus olhos, que elevem o pensamento ao Pai, que agradeçam a espiritualidade amiga que se faz presente, que agradeçam o nosso anjo da guarda por esse momento e pedimos que eles continuem nos orientando sempre, né, nos dando o direcionamento do melhor caminho a ser seguido, no caminho do Pai, no caminho do amor, no caminho do equilíbrio, no caminho da fé e do amor incondicional. Desejo a cada um de vocês uma boa noite, repleta de muita paz, de muita energia positiva. Que assim seja.